Nas alturas geladas dos Andes peruanos, um pequeno córrego rasga a rocha e inicia uma jornada que se estende por mais de 7.000 quilômetros. Esse delicado fio de água transforma-se passo a passo em um poderoso rio que se torna a imensa artéria pulsante do coração da América do Sul. A Amazônia não é apenas um rio, é um organismo planetário que sustenta uma das maiores ecologias do mundo. A bacia amazônica abrange mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta perene, um verdadeiro tapete verde que se estende por continentes. Entre suas veias estão milhares de afluentes que se entrelaçam como capilares, alimentando bilhões de seres que vivem em uma teia de interdependência. Cada folha que tremula ao vento, cada gota que cai, cada chamado de macaco ou o farfalhar dos formigueiros sob as raízes das árvores gigantes compõem a sinfonia de um ecossistema que abriga uma dezena de percentuais da vida terrestre. A cada segundo, a Amazônia despeja no Atlântico cerca de 200 mil metros cúbicos de água, volume que supera a soma de todos os rios da Europa. Essa descarga constante molda o clima do continente, gera chuvas que regam a selva e transforma solos secos em um oceano verde de vida. A água quente e ricamente oxigenada da bacia permite que um número surpreendente de espécies prospere. Mais de 30 mil tipos de peixes habitam suas correntezas, muitos deles encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Entre os habitantes das águas amazônicas, as piranhas são as mais recebidas, lembradas como assassinas, sedentas de sangue. Essa reputação exagerada nasce de histórias sensacionalistas, mas a verdade revela um papel essencial para o equilíbrio da floresta. Os dentes afiados, tão finos quanto lâminas, são perfeitos para limpar o leito do rio, consumindo animais mortos ou enfermos. Sem esses vorazes recicladores, a água rapidamente se transformaria em um pântano fétido, comprometendo todo o ecossistema. Ainda nas mesmas correntezas, destaca-se a arapaima, uma das maiores peixes de água doce do planeta. Com até 3 metros de comprimento e peso que pode alcançar 200 quilos, ela emerge à superfície para respirar ar, graças a um órgão pulmonar que lhe permite absorver oxigênio como um mamífero terrestre. Esse monstro dos rios demonstra a capacidade extraordinária da vida amazônica de adaptar-se a ambientes onde a água pode se tornar escassa de oxigênio. A força silenciosa da Amazônia vai além da natureza. Ela sustenta comunidades humanas que dependem de seus recursos para sobreviver. Povos indígenas, pescadores e agricultores dependem da regularidade das cheias, da qualidade da água e da riqueza biológica que o rio oferece. Quando a floresta é ameaçada por desmatamento ou mudanças climáticas, quem sente o impacto primeiro são aqueles que vivem à margem do rio, cujas culturas e modos de vida são inseparáveis da batida constante das águas. Assim, compreender a Amazônia significa ouvir seu batimento, o sussurro das folhas, o estalar das pontas de árvores ao vento, a correnteza que leva nutrientes ao oceano. Cada detalhe revela a complexidade de um sistema que, embora pareça intocado, está em constante negociação com as decisões humanas. Preservar essa gigantesca artéria não é apenas proteger um rio, mas garantir a sobrevivência de milhões de espécies, incluindo a nossa própria. Se você ficou fascinado com a magnitude e a fragilidade desse gigante da natureza, deixe seu comentário compartilhando o que mais lhe impressionou. Curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar outras histórias que nos conectam ao planeta. Quando as chuvas transformam a planície amazônica em um mar de silêncio verde, o rio se desdobra entre troncos que se erguem como colunas de um templo submerso. Nesse cenário de água que sobe e desce, criaturas que nasceram antes mesmo de os continentes assumirem suas formas atuais, ainda mantêm viva a promessa de resiliência. A arapaima, imponente gigante de até 3 metros, simboliza essa força primordial, sobreviver nos meandros da bacia há milênios, cruzando épocas em que a própria Terra ainda desenhava seus continentes. Seu corpo musculoso, capaz de emergir à superfície para respirar ar, lembra que a vida aqui aprendeu a respirar onde o oxigênio escasseia, usando uma espécie de pulmão que desafia a lógica dos peixes. Aos olhos que pouco percebem, outro predador se esconde nas águas turvas, a enguia elétrica. Seu corpo se enche de organelas que acumulam uma carga de até 600 volts, energia suficiente para paralisar uma pequena carpa ou afastar um temível caimão que ronda as margens.
Mas a eletricidade não serve apenas à caça. Ela funciona como um sentido além da visão, permitindo que a enguia veja o espaço ao seu redor, detectando obstáculos e presas sem precisar de olhos. Essa capacidade transforma a correnteza em uma rede sensorial que vibra ao toque da própria água, mostrando como a ciência da sobrevivência pode ser tão sutil quanto um estalo. Quando o nível das águas avança, a floresta se transforma em um mosaico de ramos submersos e flores aquáticas que despontam na superfície dos campos inundados. Peixes deslizam entre as copas dos árvores, enquanto plantas emergem como lanternas cor de fogo, pintando o cenário com cores que só a inundação pode revelar. Essa mutação sazonal cria um palco onde cada espécie deve dominar duas realidades, a terra firme e o domínio líquido. A adaptabilidade não é opcional, é a lei que governa a existência de milhares de anfíbios que habitam essa zona úmida. Mais de 1000 espécies de sapos e pererecas compartilham esse palco. E embora muitas pareçam diminutas, carregam um perigo que ultrapassa seu tamanho. A famosa rã dourada da árvore, cujas cores cintilam como ouro sob a luz filtrada, espelha um veneno tão potente que pode ceifar a vida de até 10 pessoas. Os povos indígenas descobriram esse poder e o transformaram em flechas mortais, mas a própria rã não fabrica o veneno. Ela o absorve ao se alimentar de formigas especiais, que ao ingerirem o composto tóxico, o transmitem ao anfíbio. Sem essas formigas, a pele da rã torna-se inofensiva, revelando que até o mais letal dos organismos depende de um elo diminuto da cadeia alimentar. Outros habitantes são quase translúcidos, como as rãs de vidro, cujas peles revelam corações pulsantes e vasos que se movem sob a superfície. Elas repousam sobre folhas que flutuam acima da água, guardando os ovos em ninhos que precisam de umidade constante. Os machos, incansáveis guardiões, regam as gemas com gota após gota, impedindo que o calor do sol as evapore. Essa delicada coreografia de proteção demonstra que a luta pela sobrevivência pode ser tão silenciosa quanto o sussurro das folhagens ao vento, mas tão vital quanto o próprio fluxo do rio. Quando o sol incide sobre o ar úmido, as margens revelam criaturas que carregam o peso de eras, os répteis. Entre eles, a verde anaconda estende seu corpo colossal, ostentando o título de maior serpente terrestre. Sua presença quase mitológica lembra ao observador que a Amazônia não é apenas um reservatório de água, mas um arquivo vivo de histórias que se entrelaçam com a história humana. As comunidades indígenas, pescadores e agricultores dependem desses ciclos, moldando suas rotinas ao ritmo das cheias e secas, ao mesmo tempo em que preservam saberes ancestrais que permitem coexistir com predadores tão poderosos. Assim, a misteriosa sinfonia de eletricidade, veneno, transparência e força bruta revela que cada gota do Amazonas contém um universo de adaptações que desafiam o tempo. Quando a água sobe, não são apenas árvores que flutuam, mas vidas que se reinventam, e cada ser, do pequeno sapo à arapaima, é um elo imprescindível na trama que sustenta milhões de existências, incluindo a nossa. Se este mergulho nos segredos da água despertou sua curiosidade, compartilhe nos comentários o que mais lhe surpreendeu. Curta o vídeo e inscreva-se para continuar acompanhando as histórias que nos conectam ao coração pulsante do planeta. Nas sinuosas nascentes dos Andes peruanos, onde um fino riacho rompe a rocha e inicia uma jornada que atravessa mais de 7.000 quilômetros, nasce também um mundo oculto de seres gigantes e silenciosos. Nas margens alagadiças desses afluentes, uma criatura impressionante desliza sob a superfície, a anaconda. Com comprimento que pode ultrapassar 9 metros e peso que chega a 200 quilogramas, ela habita os pântanos e vive quase que invisível, guardando segredos antigos. Ao contrário dos mitos que a colocam como ameaça ao homem, a anaconda raramente ataca pessoas. Sua caça se concentra em capivaras, aves aquáticas e outros animais que habitam as águas, desempenhando o papel de predadora de topo que regula a população de herbívoros aquáticos e mantém o equilíbrio da cadeia alimentar. À sombra das árvores surgem os caimões negros, verdadeiros titãs das águas escuras. Esses representantes da família dos alligátores podem atingir até 6 metros de comprimento e emergem somente à noite, quando seus olhos cintilam à luz da lua, transformando-se em sentinelas de um drama subaquático.
Eles caçam peixe, macacos e, em raras ocasiões, até mesmo jaguatiricas que ousam se aventurar perto da margem. Em menor escala, os caimões de olho pequeno percorrem tranquilos os corredores de água, alimentando-se de insetos e peixes menores, cumprindo a importante tarefa de controlar as populações de organismos diminutos e impedir que a teia alimentar se desfaça. A Amazônia, porém, não se sustenta apenas por répteis. Seu coração pulsa em centenas de milhões de pequenas criaturas. Estimativas científicas sugerem que o número de espécies de insetos nesta região pode alcançar 30 milhões, superando tudo o que se conhece em outras partes do planeta. Entre esses insetos, as formigas cortadeiras marcam presença como verdadeiros engenheiros da selva. Em colunas verdes que se estendem por quilômetros, elas carregam fragmentos de folhas para cidades subterrâneas, onde cultivam um fungo especializado. Esse fungo, e não a própria folha, constitui o alimento principal das formigas, exemplificando um dos mais refinados casos de simbiose, duas espécies que evoluíram juntas, beneficiando-se mutuamente. Dentro de cada colônia, há trabalhadores incansáveis, soldados corajosos, rainhas majestosas e cuidadoras delicadas. Juntas, essas comunidades moldam a paisagem, aeram o solo e favorecem o crescimento de plantas que alimentam tanto a fauna quanto as populações humanas que dependem da floresta. E quando a luz do sol rompe o dossel, surgem as mais belas manifestações da natureza. A borboleta morfo, com suas asas que refletem um azul metálico quase irreal, paira como um fragmento de céu sobre a água. Mais do que um espetáculo visual, ela cumpre a missão vital de transportar pólen entre flores distantes, garantindo a reprodução das plantas que sustentam toda a rede alimentar da região. Cada batida de suas asas carrega o futuro de árvores centenárias, de frutos que alimentam comunidades ribeirinhas e de remédios ainda desconhecidos que a ciência ainda pode extrair da biodiversidade amazônica. Todos esses personagens, a serpente silenciosa, os caimões que caçam a luz da lua, as legiões de formigas que trabalham sob a terra e a delicada borboleta que espalha vida, entrelaçam-se em uma trama onde o destino humano está profundamente conectado. A pesca que abastece aldeias, as plantas medicinais que curam enfermidades e a estabilidade climática que protege cidades distantes dependem da saúde desse complexo ecossistema. Quando algum elo se rompe, as consequências reverberam nos rios, nas florestas e nas próprias comunidades que ali habitam. Se as histórias desses gigantes e desses minúsculos trabalhadores despertaram sua curiosidade, compartilhe nos comentários o que mais lhe impressionou. Curta o vídeo e inscreva-se para continuar acompanhando as narrativas que revelam como a natureza, com sua grandiosidade e delicadeza, sustenta a nossa própria existência. Quando o sol se despede e a floresta mergulha na penumbra, surgem criaturas que só a noite ousa revelar. Entre as sombras aparecem as mântises, predadoras de longas pernas que silenciam o zumbido das demais insetos, e as aranhas gigantes, verdadeiras caçadoras de aves que se aventuram entre os galhos. Esses aracnídeos, com pernas que alcançam a largura de um braço aberto, esperam imóveis até que a vibração de uma ave incauta alcance seu mundo. Então, lançam-se com rapidez que faz o coração acelerar. Ainda mais discretos, os escorpiões que habitam o chão úmido sentem as menores tremulações do solo, detectando a presença de insetos que se aventuram demais. Ambos desempenham a função de higienizadores da selva, controlando a quantidade de insetos e evitando que a teia alimentar se desequilibre. Mas a Amazônia não é apenas um rio, é um cosmos onde a água gera vida e a morte se converte em renovação. Cada ser, do menor formiga à imponente anaconda, ocupa uma posição essencial na manutenção desse mundo. Não há formas aleatórias, tudo está interligado, respirando ao mesmo tempo que o próprio ritmo da floresta chuvosa. Sob o teto de copas verdejantes, onde a luz mal atravessa a espessa folhagem, a existência nunca conhece repouso. Não há estradas nem trilhas marcadas, apenas uma rede infinita de fissuras, ramos, veios de água e pântanos que se entrelaçam como veias de um gigantesco organismo. E no coração dessa teia pulsa o verdadeiro soberano da Amazônia, o jaguar. Um felino cujo corpo pode chegar a 2 metros de comprimento e ultrapassar 100 quilos, capaz de desaparecer nas sombras como se fosse parte da própria luz filtrada pelas folhas. Ele é a única grande felina que, com um único golpe, pode romper o crânio de sua presa. Contudo, sua caça não tem o brilho da extravagância. Ela serve ao equilíbrio.
Capivaras, caimões, antas, até mesmo anacondas encontram no jaguar um juiz implacável que elimina os indivíduos fracos, doentes ou envelhecidos, garantindo que a população permaneça saudável. Para os povos indígenas, o jaguar transcende a condição de predador. É o mediador entre os mundos dos vivos e dos mortos. Seu rugido ecoa como trovão sobre as margens do rio, lembrando a força indomável que molda a própria Amazônia. Ao mesmo tempo, outra criatura ancestral caminha silenciosa pelas margens. A anta. Considerada uma das espécies mais antigas da região, a anta carrega em seu semblante a memória de eras passadas, contribuindo para a dispersão das sementes ao se alimentar de frutos e ajudando a remodelar o solo das áreas alagadiças. Assim, a selva se mantém viva porque cada habitante encontrou seu papel, seja nas copas, nas águas ou nas profundezas da terra. O delicado compasso entre predadores e presas, entre a luz que penetra e a escuridão que oculta, sustenta não só a biodiversidade, mas também as comunidades humanas que dependem dos recursos que essa rede oferece. Quando um elo se rompe, reverbera pelos rios, pelas florestas e pelas vilas ribeirinhas, lembrando que a harmonia desta imensa casa depende de cada pequeno detalhe. Se esse retrato dos guardiões noturnos, do majestuoso jaguar e da antiga anta despertou sua curiosidade, deixe seu comentário compartilhando o que mais lhe impressionou. Curta o vídeo e inscreva-se para continuar acompanhando as histórias que revelam como a natureza, com sua grandiosidade e delicadeza, sustenta a nossa própria existência. Enquanto as águas nascidas nas geladas encostas dos Andes ganham velocidade, elas carregam mais que sedimentos, transportam a história viva da Amazônia. Entre as sombras das árvores que abraçam o rio, um habitante discreto, porém indispensável, inicia sua missão, o tapir. Descendente dos tempos em que os dinossauros ainda dominavam a terra, ele se assemelha a uma mistura entre porco e cavalo, ostentando um pequeno focinho que parece um tronco delicado. Apesar da aparência improvável, o tapir atua como jardineiro da floresta. Ao se alimentar de frutos maduros e de folhas tenras, ele engole inúmeras sementes que, após percorrerem seu trato, são depositadas em pontos distantes, longe da árvore-mãe. Cada passo do tapir espalha um futuro verde, permitindo que espécies raras reapareçam e que a mata se reconstrua após quedas de árvores ou incêndios inesperados. Sem esse serviço silencioso, a renovação da floresta seria drasticamente limitada, e os corredores que mantêm o rio em suas margens perderiam a estabilidade que tantas comunidades humanas dependem. Na margem banhada pelo sol, a presença mais imponente é a da capivara, a maior roedor do planeta. Com peso que chega a 60 quilos, ela parece um roedor gentil, mas sua influência ecoa por toda a cadeia alimentar. As capivaras pastam junto às águas, consumindo gramíneas aquáticas e mantendo as margens livres de vegetação densa, o que facilita a circulação das correntes e reduz a erosão das encostas. Elas também fornecem alimento vital para predadores como o jaguar, o caimão e a anaconda. A vida das capivaras se organiza em grandes famílias, cujo comportamento social revela cuidado mútuo. Trocam alimentos, alertam sobre perigos e até assumem a guarda dos filhotes, emitindo gritos de alerta que soam como um alarme natural nas manhãs abafadas. Essa rede de vigilância e cooperação determina o ritmo de dezenas de outras espécies que dependem da segurança que elas criam, inclusive aves que se alimentam dos restos deixados nas áreas de pasto. Elevando-se entre os galhos, quase invisível ao olho desatento, o bicho preguiça desliza com a lentidão que lhe confere um escudo natural. Suas peles servem de habitat para algas, líquens, mariposas e pequenos besouros, uma mini ecossistema que floresce sobre seu corpo. Quando, raramente, o preguiça desce para o solo, ato que ocorre apenas uma vez por semana, deixa cair excrementos ricos em nutrientes que fertilizam a terra, devolvendo ao solo o que a floresta extraiu ao longo das semanas. Essa estratégia, que parece fraqueza, na verdade transforma vulnerabilidade em proteção. Sua presença quase invisível permite que predadores o ignorem, enquanto seu corpo sustenta uma comunidade inteira de micro-organismos, fungos e insetos, que, por sua vez, contribuem para a decomposição de matéria orgânica nas copas. Cada movimento lento se funde ao ritmo das folhas ao vento, tornando o preguiça quase parte do próprio cenário da floresta. A própria Amazônia é o lar de uma profusão de primatas, mais abundante que em qualquer outro ponto do globo.
Ao romper da aurora, o ar vibra com um murmúrio baixo dos macacos que anunciam sua presença, enquanto os micos de cheiro saltam entre os ramos, espalhando sementes e mantendo o fluxo genético das árvores. Os macacos-aranha, com seus longos membros, atravessam pontes naturais de cipós, transportando frutas que alimentam tanto a fauna quanto as comunidades ribeirinhas. Os bugios, cujos cantos ressoam ao amanhecer, desempenham um papel crucial na polinização, ao movimentar-se de flor em flor. Cada espécie de primata, ao consumir frutos e excretar sementes em locais diferentes, garante a continuidade de plantas que estabilizam as margens dos rios, reduzem a velocidade das correntezas e criam habitats para peixes migratórios. Todas essas interações convergem para um objetivo maior: preservar a qualidade da água que percorre milhares de quilômetros desde as alturas peruanas até o Atlântico. Quando tapirs semeiam novas árvores, estas fortalecem as raízes que seguram o solo e filtram os sedimentos, diminuindo a turbidez que poderia ameaçar aldeias que dependem do rio para beber, pescar e irrigar. As capivaras, ao controlar a vegetação das margens, evitam enchentes súbitas que poderiam devastar plantações e casas construídas sobre terrenos alagadiços. O preguiça, ao reciclar nutrientes, enriquece o solo que sustenta cultivos de mandioca, banana e outras raças alimentares das tribos que habitam a floresta. E os primatas, ao espalhar sementes de árvores frutíferas, garantem a disponibilidade de alimentos tanto para a fauna quanto para os humanos que recolhem esses frutos ao longo do ano. A jornada daquele rio que nasce nas alturas frias dos Andes e deságua no oceano não é apenas um caminho geográfico. É uma história escrita por cada mordida, cada passo lento e cada grito de alerta dos habitantes da selva. Proteger esses gigantes silenciosos e esses pequenos cooperadores não é apenas uma questão de biodiversidade, mas uma questão de sobrevivência humana. Quando um elo se rompe, as consequências reverberam nas águas, nas cidades e nas vidas que dependem delas, alterando padrões de chuva, reduzindo a fertilidade dos solos e ameaçando a subsistência de milhares de famílias que ainda vivem à sombra das copas. Se essas histórias dos guardiões da Amazónia despertaram sua curiosidade, compartilhe nos comentários o que mais lhe impressionou. Curta o vídeo e inscreva-se para continuar acompanhando as narrativas que revelam como a natureza, com sua grandiosidade e delicadeza, sustenta a nossa própria existência. O eco dos macacos urradores explode pela selva como um tambor que vibra até 5 km de distância. Não se trata apenas de um rugido. É um modo de comunicação que marca território, um alerta que avisa inimigos e um sinal que coordena a vida em família. Cada grupo de urradores vive unido, alimentando-se das folhas das copas mais altas, e ao mastigarem esses tecidos fibrosos, abre espaço nas copas para que a luz penetre e dê lugar a novas mudas. Esse recorte natural regula o crescimento das árvores, permitindo que rebentos tenros ganhem fôlego e que a floresta mantenha seu ritmo de renovação, essencial para a água que, nas encostas andinas, inicia a jornada que atravessa mais de 7.000 quilômetros até o Atlântico. Logo abaixo, os capuchininos, reconhecidos como os mais inteligentes entre os primatas da Amazônia, demonstram uma engenhosidade que lembra os primatas da África. Com pedras nas mãos, quebram nozes endurecidas e, antes de devorar, lavam as frutas em córregos cristalinos, como quem prepara um banquete cuidadoso. Essa prática revela um grau de consciência e habilidade manual que transcende a mera sobrevivência, mostrando que a inteligência pode florescer mesmo nas profundezas da selva úmida. Os macacos-aranha, verdadeiros acrobatas da floresta, tretam as copas como se fossem seu próprio chão. Seus longos caudas funcionam como uma quinta mão, segurando ramos enquanto saltam entre cipós que se estendem como pontes vivas. Cada salto carrega sementes que, ao cair, dão origem a novas gerações de árvores, alimentando a cadeia alimentar e oferecendo sustento a predadores que, por sua vez, mantêm o equilíbrio da comunidade. Os gritos desses macacos, ásperos e reverberantes, compõem a trilha sonora da mata, um pano de fundo que acompanha a água em sua corrida incessante. Nas sombras mais discretas, os titis formam pares que permanecem juntos por toda a vida. Seus cantos são duetos de amor que reverberam entre a névoa matinal, como um sussurro que atravessa o véu da manhã. Esse laço monogâmico cria pequenos núcleos familiares,
que, ao moverem-se entre os ramos, espalham sementes e fortalecem a trama vegetal que sustenta a bacia do rio. Cada nota suave traz consigo a promessa de continuação, garantindo que a floresta conserve seu vigor ao longo das estações. Quando o sol se esvai no horizonte e a noite cobre a copa com sombras densas, milhares de silhuetas alçam voo, os morcegos amazónicos. Nem todos caçam. A maioria alimenta-se de néctar, frutos e pólen, carregando esses recursos de flor em flor como mensageiros silenciosos da polinização. Sem esse exército noturno, inúmeras espécies de árvores perderiam seu único meio de reprodução, desaparecendo como se fossem apagadas pela própria escuridão. Cada visita ao coral de flores espalha vida, permitindo que a vegetação que captura a água das encostas continue a filtrar o rio que começa nas alturas frias dos Andes. Entre os amantes da noite, surgem também os vampiros alados. Essas pequenas criaturas, embora temidas por se alimentarem do sangue de mamíferos, executam seu banquete com precisão quase cirúrgica. A saliva, contendo um potente anticoagulante, tem inspirado cientistas a desenvolver medicamentos que impedem a coagulação sanguínea, salvando milhares de vidas humanas de derrames. Até nos atos mais sombrios da natureza, há um propósito que pode transformar dor em cura. Cada um desses atores, urradores que esculpem a luz nas copas, capuchins que manipulam ferramentas, macacos-aranha que semeiam um futuro, titis que celebram o amor eterno, morcegos que fertilizam o ar com pólens e vampiros que alimentam a ciência, compõem uma rede invisível que sustenta o rio Amazonas desde sua nascente gelada até seu desague no oceano. As interações entre esses animais e o ambiente moldam a qualidade da água, regulam a erosão das margens e garantem a fertilidade dos solos que alimentam comunidades ribeirinhas há milênios. Quando a água descobre seu caminho, carregando consigo histórias de milhares de quilômetros, ela leva também o legado desses seres. Cada grito, cada salto, cada voo noturno que reverbera nas correntezas, lembrando-nos de que a sobrevivência humana está intrinsecamente entrelaçada à saúde da floresta. Proteger esses guardiões silenciosos não é só preservar biodiversidade, é assegurar a própria existência das aldeias que dependem da água para beber, pescar e cultivar. Se estas narrativas dos habitantes da Amazônia despertaram sua curiosidade, compartilhe nos comentários o que mais lhe impressionou. Curta o vídeo e inscreva-se para continuar acompanhando as histórias que revelam como a natureza, com sua grandiosidade e delicadeza, sustenta a nossa própria existência. Quando o primeiro brilho do sol atravessa o dossel espesso da Amazônia, o verdadeiro despertar acontece nas correntes silenciosas do grande rio. Ali, nas águas turvas que ocultam o fundo, nada se move como parece. A vida se revela em formas que a luz não alcança, e o som torna-se a única visão possível. Um dos habitantes mais enigmáticos desse mundo aquático é o boto cor-de-rosa, conhecido pelos povos indígenas como botó, o espírito da água que às vezes se transforma em homem. Seu corpo alongado desliza como um cabo de guerra flexível, revestido por uma pele que reflete um tom rosado, quase translúcido. Privado de visão clara nas águas escuras, o boto confia na ecolocalização. Cada exibe emitido devolve ecos que pintam um mapa sonoro do entorno, permitindo-lhe caçar, evitar predadores e comunicar-se com a sua espécie. Mais do que mito, o boto exerce uma função essencial para a saúde do rio. Ao alimentar-se de peixes jovens, controla a densidade das populações piscícolas, impedindo explosões que poderiam desequilibrar a cadeia alimentar e gerar excessos de matéria orgânica. Essa regulação natural mantém a água mais limpa, favorecendo a qualidade que chega às comunidades ribeirinhas. Ao lado do boto, mas com um ritmo ainda mais placídio, navega o lamantino amazônico, parente distante das vacas marinhas que habitam os mares. Sua pele grossa e escura oculta um coração gentil que se alimenta quase exclusivamente de algas e vegetação aquática. Ao percorrer os leitos do rio como um aparador natural, o lamantino impede que as margens se sobrecarreguem de mato submerso, garantindo que as correntes circulem livremente. Esse movimento lento, porém constante, cria micro-redes de turbulência que aumentam a oxigenação das águas, beneficiando tanto os peixes quanto os insetos que completam o ciclo alimentício.
Sem esses gigantes pacíficos, o rio sofreria de estagnação, levando ao acúmulo de matéria morta e à deterioração da qualidade da água, impactos que chegariam direto às mãos daqueles que dependem dela para beber, cozinhar e cultivar. E assim, do menor morcego que rasga a noite até o temido jaguar que patrulha as margens, cada mamífero da bacia amazônica cumpre uma missão escrita pela própria natureza. Os morcegos, ao se alimentarem de frutas e néctar, espalham sementes e pólens, sustentando florestas que, por sua vez, filtram a água que o rio transporta. Os felinos, ao caçar capivaras e outros herbívoros, equilibram a pressão sobre a vegetação ribeireira, evitando a degradação dos bancos de sedimentos. Essa rede invisível, onde predadores, herbívoros, polinizadores e engenheiros aquáticos coexistem, não permite espécies supérfluas. Cada elo tem um propósito que ressoa por toda a cuenca. Quando um deles desaparece, seja por caça indiscriminada, poluição ou perda de habitat, o efeito dominó se desencadeia, desencadeando a ruptura de um sistema que já evoluiu ao longo de milhões de anos. A grande água, que nasce nas geladas alturas andinas, carrega não só sedimentos e nutrientes, mas também a história viva de cada criatura que nela habita. Ela é a artéria que alimenta a floresta, que por sua vez funciona como um pulmão que exala vapor e captura carbono. Quando o sol se eleva, não são apenas os raios que despertam a mata, são os milhares de sons que se fundem em um coro, guinchos de macacos, batidas de asas de aves, estalos de insetos e o murmúrio constante do próprio rio. Essa sinfonia não é mera trilha de fundo, ela molda a estrutura da vida. As aves, ao cantar e ao construir ninhos, influenciam a distribuição de sementes, definindo quais árvores crescerão nas margens e, assim, regulando a estabilidade das encostas. Cada nota, cada bater de asas contribui para a arquitetura da bacia, garantindo que a água continue o seu percurso até o Atlântico de forma limpa e abundante. Portanto, a presença do boto cor-de-rosa, do lamantino e de todas as demais criaturas não é apenas fascinante. É a garantia de que as comunidades humanas que vivem ao longo da Amazónia possam continuar a extrair da natureza o que precisam para sobreviver. A preservação desses seres, das correntes que os sustentam e das florestas que os circundam, representa a própria sobrevivência de milhões de pessoas que ainda dependem da água doce para beber, cultivar alimentos e preservar suas tradições. Cada escolha feita hoje, seja proteger um habitat, combater a pesca predatória ou respeitar as áreas sagradas dos povos indígenas, reverbera nas profundezas do rio, ecoando por toda a floresta e, em última análise, pelo futuro da humanidade. Sem essas aves, a Amazónia perderia o seu fôlego. O seu tronco verde viraria um tapete mudo de musgo, ausente de vida e de renovação. Quando o céu da manhã ganha tons de ouro, surgem as araras, papagaios imponentes cujos caudas chegam a quase 1 metro de comprimento. O plumagem delas é chamada viva, vermelho, azul e amarelo, cintilam como fogo sobre a copa das árvores. Seus cantos ecoam alto, como se conversassem diretamente com a própria selva. Mas a arara vai além de um simples símbolo tropical. Ela é a jardineira da camada superior da floresta. Seu bico poderoso tritura nozes e frutos que nenhum outro animal ousa tocar, libertando sementes que, ao serem carregadas pelo vento ou pelos próprios pássaros, dão início a novas gerações de árvores. Os casais de araras permanecem juntos por décadas. Alguns permanecem ligados por toda a vida, defendendo territórios, revezando a alimentação dos filhotes e voando em par mesmo quando a tropa desaparece. Sede esses guardiões alados, inúmeras espécies arbóreas da Amazônia desapareceriam, pois somente o bico robusto da arara consegue romper a casca dura das sementes, libertando a vida que está aprisionada dentro delas. Entre os ramos mais altos, destaca-se o tucano, com seu bico curvo tão grande quanto surpreendente. A forma incomum do bico, leve e perfeitamente modelada, permite ao tucano arrancar frutos pendidos em galhos distantes, capturar insetos e ainda afastar predadores de forma eficaz. Ao engolir frutos inteiros e percorrer dezenas de quilômetros antes de excretar as sementes, o tucano funciona como um mensageiro da floresta, espalhando vida para áreas onde a luz ou o solo são escassos. Mas seu papel não se limita à disseminação de sementes. O grito estridente do tucano serve como alarme para os demais habitantes da selva.
Estudos mostram que macacos e preguiças aprenderam a interpretar esses chamados de alerta, reagindo instantaneamente à presença de perigo. Assim, o tucano torna-se tanto propagador quanto vigia, reforçando a rede de comunicação que mantém a comunidade amazônica em constante alerta. No firmamento, sobrevoando as copas como um senhor do ar, a arpia, a rainha dos céus, ostenta uma envergadura que ultrapassa 2 metros. Essa imponente ave de rapina, muitas vezes chamada de gárpida, possui garras tão fortes que podem arrancar uma macaca ou uma preguiça direto de um galho. Seu voo silencioso e sua presença assustadora lembram aos animais que a floresta tem um predador no topo da cadeia, equilibrando as populações de primatas e garantindo que nenhuma espécie domine excessivamente. Quando a arpia se lança em caça, não está apenas garantindo sua própria sobrevivência. Está regulando a dinâmica das comunidades de vertebrados, permitindo que a diversidade vegetal prospere ao evitar a superexploração de frutos por grupos de primatas. A interdependência entre araras, tucanos e arpias cria um ciclo de apoio mútuo que se reflete nas águas que correm pelos rios amazônicos. As árvores que germinam graças às sementes disseminadas pelos tucanos fornecem sombra e matéria orgânica que alimentam os peixes, enquanto os peixes, por sua vez, abastecem as aves aquáticas que completam a cadeia alimentar. Quando essas aves desaparecem, o efeito dominó atinge diretamente as comunidades humanas que dependem do rio para beber, cozinhar e cultivar. A perda de araras reduziria a renovação das florestas, tornando-as mais vulneráveis à erosão. A ausência de tucanos diminuiria a dispersão de sementes, limitando a regeneração de áreas degradadas. E sem a arpia, as populações de macacos poderiam crescer descontroladamente, pressionando a vegetação e alterando o ciclo de nutrientes que chega ao rio. Em última análise, o bem-estar das pessoas que habitam a Amazônia está entrelaçado ao destino dessas aves majestosas. Portanto, proteger as araras, os tucanos e as arpias não é apenas preservar criaturas belas, é garantir a continuidade de um sistema que sustenta a própria vida humana na maior floresta tropical do planeta. Cada vez que um bico rompe uma casca, cada vez que um grito ecoa na madrugada e cada vez que uma asa corta o ar, o futuro da Amazônia se reafirma. Se esses guardiões alados desaparecerem, a selva perderá seu ritmo, seus rios ficarão mais turvos e as aldeias que dependem da água cristalina sentirão o impacto de forma direta. A responsabilidade recai sobre nós. Proteger habitats, combater a caça ilegal e respeitar as áreas sagradas dos povos indígenas são escolhas que reverberam nas profundezas da floresta e asseguram um legado saudável para as próximas gerações. Se essas histórias dos habitantes alados da Amazônia despertaram sua curiosidade, compartilhe nos comentários o que mais lhe impressionou. Curta o vídeo e inscreva-se para continuar acompanhando as narrativas que mostram como a natureza, em sua grandeza e delicadeza, sustenta a nossa própria existência. Ela nasce nas alturas geladas dos Andes peruanos, onde um fio de água rompe a rocha e inicia uma jornada que ultrapassa 7.000 quilômetros. Essa corrente invisível alimenta a selva que, em silêncio, sustenta criaturas que carregam o peso de um ecossistema inteiro. Uma delas, a arpia, a rainha dos céus, possui garras maiores que as do urso pardo e um golpe tão potente quanto o de um tigre. Mas seu papel não é o de predadora por prazer. Ela age como reguladora das populações. Sem sua presença, roedores e pequenos mamíferos se multiplicariam sem controle, desequilibrando a cobertura vegetal que protege o solo da erosão e garante a clareira de luz que as plantas precisam para crescer. A arpia constrói seu ninho nos galhos mais altos, em árvores que a maioria das aves nem ousa encostar. Ali, longe dos predadores terrestres, a dupla cria um filhote durante quase 2 anos, ensinando-lhe a técnica de caça e a arte da sobrevivência. Cada nova geração desses rapinantes é rara, e essa raridade eleva ainda mais sua importância para o equilíbrio da floresta. Cada ataque que a arpia realiza não é apenas um ato de autoproteção. É um ato de manutenção da saúde da comunidade, impedindo que espécies menores dominem o espaço e esgotem os recursos vegetais que sustentam o ciclo da água. Quando o sol nasce, entre as flores que se abrem por breves horas, surgem os beija-flores, as menores aves do planeta. Seu coração dispara mais de 1000 vezes por minuto, e suas asas batem até 80 vezes por segundo, permitindo que permaneçam suspensos no ar como se sonhassem. Alimentam-se exclusivamente de néctar, e cada visita a uma flor representa um ato de polinização.
Na Amazônia vivem mais de 300 espécies de beija-flores, cada uma intimamente ligada a um tipo específico de flor. Essa precisão evolutiva, fruto de milhões de anos de coevolução, demonstra como até os seres mais diminutos são fundamentais para a perpetuação de vastas comunidades de plantas tropicais. Nos pântanos margeando o rio, porém, outra legião trabalha incansavelmente. Garças, ibis, garças cabeças pretas e cegonhas vasculham as águas rasas com pernas longas e bicos afiados, capturando peixes, rãs e insetos. Elas são os sanitários naturais dos sistemas aquáticos, removendo restos em decomposição que, se deixados, transformariam os lagos em poças fétidas. Ao limpar essas áreas, impedem a propagação de doenças e preservam a qualidade da água que abastece comunidades humanas. A ausência desses guardiões alados faria os pântanos rapidamente se transformar em brejos estagnados, comprometendo tanto a biodiversidade quanto a saúde das populações ribeirinhas. Mais acima, no céu aberto, falcões, águias e pequenas corujas de rapina patrulham o espaço aéreo. Eles controlam a abundância de roedores e de aves menores, completando a rede de predadores que mantém cada nível da cadeia alimentar em sintonia. Quando um falcão mergulha, não apenas assegura sua própria subsistência, ele impede que populações de pequenos mamíferos explodam, o que poderia levar ao consumo excessivo de sementes e à diminuição da regeneração florestal. Essa regulação em múltiplas camadas, da água ao ar, garante que a força vital do rio continue a fluir, alimentando tanto a floresta quanto as pessoas que dela dependem. A história da água que nasce nos Andes e desce pelos corredores da Amazônia não pode ser contada sem reconhecer os pequenos heróis de penas que, invisivelmente, escrevem seu destino. Cada garra que rompe a casca de uma semente, cada batida de coração que vibra em alta velocidade, cada bico que limpa as margens, tudo converge para um futuro onde a água continua a cantar seu caminho milenar. Se essas aves desaparecerem, o rio perderá seu ritmo, as florestas serão deixadas vulneráveis, e as comunidades que bebem, cozinham e cultivam ao seu lado sentirão o impacto de forma amarga e direta. Proteger esses guardiões alados não é apenas preservar beleza, é assegurar a continuidade da própria vida que corre nas veias da Amazónia. Se essa visão da rede invisível que sustenta a maior floresta tropical do planeta despertou sua curiosidade, compartilhe nos comentários o que mais lhe impressionou. Curta o vídeo e inscreva-se para continuar acompanhando histórias que revelam como a natureza, em sua grandiosidade e delicadeza, protege a existência humana. Mesmo na imensidão verde da Amazónia, a vida das aves funciona como uma delicada balança entre caos e ordem. Cada predador que caça um alvo não o faz por puro impulso, mas para remover um elo fraco que poderia comprometer a resistência do todo. Quando uma águia ou um falcão captura um roedor, ele está, na prática, preservando o espaço para que as plantas mais vigorosas continuem a receber luz e nutrientes, evitando que a vegetação seja devastada por excessos herbívoros. A maior parte dos habitantes alados do pulmão do planeta, porém, não são essas majestosas rapinas, mas sim as pequenas e coloridas aves cantoras. Para elas, as copas das árvores são verdadeiros palcos onde encenam um espetáculo de cores e sons. Entre elas destacam-se os manassins, famosos por suas danças ritualísticas. Os machos erguem penas vibrantes, batem as asas em ritmo acelerado e produzem estalos que reverberam na floresta. O que parece um simples balé para o observador é, na verdade, um ritual de escolha que garante a perpetuação de genes adaptados ao ambiente. Enquanto os pares realizam essas coreografias, as árvores que o sustentam recebem leves toques que, de modo sutil, facilitam a dispersão de pólen e de sementes. Cada salto, cada batida de asa, ajuda a espalhar a vida vegetal ao longo de distâncias que o vento sozinho não alcançaria. Nos andares mais baixos da mata, outra camada de guardiões discretos trabalha incansavelmente nas folhas e no solo. Espécies como a psófia, aves de porte médio, de plumagem cinza e comportamento cauteloso, e os zanguti, que lembram perdizes, mergulham na folhagem em busca de larvas e insetos. Ao consumir esses parasitas, elas limpam o solo, impedindo que pragas se proliferem e ameacem as raízes das árvores.
Sem esses pequenos predadores naturais, o ecossistema tropical se transformaria rapidamente em um terreno fértil para a infestação de insetos, desequilibrando o ciclo de nutrientes e favorecendo o declínio da vegetação. Quando o sol se põe, a floresta não adormece, ao contrário, troca de atores. As sombras dão lugar a corujas e a espécies noturnas como o capre mulgiforme, muitas vezes chamado de casarodi nas tradições locais, que emergem silenciosos para caçar insetos, roedores e até pequenos morcegos. Seu voo quase inaudível e a visão aguçada para a luz escassa permitem que detectem movimentos sob a densa folhagem. O som apurado de seus chamados corta a noite, enquanto seus ouvidos captam o menor tremor do solo. Esses caçadores noturnos mantêm sob controle a população de criaturas que, se deixadas sem predadores, se multiplicariam sem limites, colocando em risco a estabilidade das plantações subterrâneas e a qualidade da água que abastece as comunidades ribeirinhas. A circulação de aves pela Amazônia ultrapassa as fronteiras da própria floresta. A cada ano, milhões de pássaros migratórios atravessam o corredor verde, vindos do norte e do sul das Américas. Para eles, o recuo da selva funciona como um ponto de apoio essencial, onde podem descansar, repor reservas de gordura e ganhar força para o restante da jornada. A mata oferece alimento abundante, frutas, néctar e insetos, e em troca, esses viajantes espalham pólen e sementes muito além dos limites tropicais. Assim, as migrações não são meramente deslocamentos individuais, mas verdadeiros corredores de vida que conectam ecossistemas distantes, ampliando a diversidade biológica do planeta. Tudo isso evidencia que a rede de aves na Amazônia vai muito além das figuras emblemáticas que costumamos imaginar. Cada canto de canto, cada voo silencioso, cada dança exuberante, seja sob a luz do dia ou na penumbra da noite, cumpre um papel fundamental na manutenção do equilíbrio hídrico, na fertilidade do solo e na regulação das populações de outras espécies. Quando esses pequenos guardiões desaparecem, a cadeia de eventos pode desencadear um colapso silencioso. O aumento de pragas, a queda na produção de sementes, a erosão das margens dos rios e, por fim, a escassez de água para as comunidades humanas que dependem desse recurso vital. Portanto, proteger essas aves das majestosas rapinas às discretas cantoras é preservar a própria infraestrutura que sustenta a Amazônia e, indiretamente, a vida de milhões de pessoas que ali habitam. Cada ação de conservação, cada medida contra o desmatamento e a caça ilegal garante que a sinfonia alada continue a ecoar nas copas, nos troncos e nos rios da floresta. Se essa complexa rede de interações despertou sua curiosidade, deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar mais histórias que revelam como a natureza mantém o delicado equilíbrio que nos sustenta. A madrugada na Amazônia revela um concerto de sons que poucos ouvem. O sussurro da água correndo nas veias da selva, o canto distante das aves, e por trás desses acordes, o leve farfalhar de milhões de criaturas minúsculas que trabalham incansavelmente nos bastidores da vida. Sob cada folha, dentro de cada tronco, em cada gota que escorre pelos ramos, habitam seres que são, ao mesmo tempo, invisíveis e imprescindíveis. Não são apenas insetos, são verdadeiros engenheiros microscópicos, fertilizadores, recicladores e guardiões da saúde da floresta. As formigas da Amazônia não são simples colônias, são verdadeiros estados-nação subterrâneos. Cada espécie ocupa um nicho específico e cumpre uma função que, juntas, formam uma rede de suporte vital. As formigas cortadeiras, por exemplo, colhem folhas não para a própria alimentação, mas para cultivar um fungo nas profundezas de seus ninhos. Esse fungo, cultivado há milhões de anos, alimenta a colônia inteira e representa uma das formas mais antigas de agricultura do planeta. Em troca, o fungo recebe matéria orgânica limpa, transformando resíduos vegetais em um recurso nutritivo. Essa simbiose, refinada ao longo de eras, mantém o solo fértil, recicla carbonos e impede o acúmulo de detritos que, sem essa ação, sufocariam a floresta. Mais ao sul, as formigas do exército avançam em rios vivos de insetos, varrendo tudo em seu caminho. Quando essas legiões atravessam o chão da mata, até serpentes e lagartos dão passagem, reconhecendo o papel higienizador desses invasores.
O deslocamento massivo das formigas do exército não destrói, mas limpa. Cadáveres de animais pequenos, insetos doentes e matéria em decomposição são retirados rapidamente, evitando a propagação de patógenos que poderiam devastar populações de vertebrados e, por extensão, as comunidades humanas que dependem dos recursos da floresta. Essa limpeza biológica assegura que as cadeias alimentares permaneçam equilibradas, protegendo a produção de frutas, a disponibilidade de caça e a qualidade da água que alimenta milhares de habitantes ribeirinhos. Nos alicerces da selva, os cupins erguidos como torres de pedra erguem colunas de barro e saliva que se assemelham a fortalezas naturais. Essas estruturas regulam a temperatura e a umidade do solo, criando microambientes essenciais para a germinação de sementes e o desenvolvimento de raízes profundas. Ao decompor madeira morta, os cupins liberam nutrientes que se infiltram nas camadas superiores do solo, fertilizando as árvores gigantes que sustentam a maior reserva de carbono do planeta. Quando esses agentes de decomposição desaparecem, a floresta seria engolida por seu próprio material morto, incapaz de reciclar o carbono e, assim, contribuir para o aquecimento global que afeta continentes inteiros. A presença dessas comunidades diminutas tem repercussões que vão muito além da fronteira amazônica. A taxa de decomposição que elas garantem influencia a quantidade de dióxido de carbono que a floresta retém. A eficácia com que reciclam nutrientes determina a produtividade das culturas que comunidades indígenas cultivam ao pé da mata. E a saúde das cadeias alimentares controla a abundância de peixes nos rios que abastecem cidades costeiras. Quando a estrutura invisível dos insetos se desfaz, toda a teia econômica que depende da floresta entra em colapso. Menos frutos, menos carne de caça, mais doenças transmitidas por insetos oportunistas e um clima menos estável que pode provocar secas severas em áreas distantes. Portanto, proteger esses pequenos soldados da natureza não é apenas garantir a sobrevivência de formigas e cupins, mas assegurar a continuidade de um sistema que sustenta vidas humanas, regula o clima global e mantém o delicado equilíbrio que permite que a Amazônia continue sendo o pulmão verde da Terra. Cada árvore que se ergue, cada rio que corre cristalino, cada comunidade que vive em harmonia com a selva depende, em última análise, da labuta silenciosa desses insetos. Quando eles desaparecem, a floresta respira em dificuldade e nós sentiremos o eco desse silêncio em nossas próprias casas. Se essa rede oculta de vida despertou sua curiosidade, deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar mais histórias que revelam como a natureza mantém o delicado equilíbrio que nos sustenta. Nas entranhas da Amazônia, nasceu um verdadeiro organismo urbano, onde a temperatura e a umidade permanecem estáveis mesmo quando o sol escaldante ou a tempestade violenta tentam mudar o clima. Nesse Cidade Viva, os cupins são os engenheiros invisíveis. Eles consomem a madeira morta, transformam a fibra áspera em solo fértil e, ao mesmo tempo, constroem túneis de ventilação que expulsam o excesso de água e regulam a troca de gases. A complexa arquitetura desses insetos rivaliza com projetos humanos, pois mantém a floresta em equilíbrio químico e físico. Ao redor desses construtores subterrâneos, as abelhas da região exibem a maior diversidade do planeta. Muitas delas não produzem mel, mas desempenham um papel essencial de polinizadoras para milhares de espécies vegetais. Sem esse serviço, orquídeas, bananeiras, cacaueiros e incontáveis outras plantas desapareceriam. Entre elas, as abelhas sem ferrão que habitam troncos ocos produzem um mel raro e aromático, considerado um verdadeiro remédio da floresta. Contudo, o valor mais precioso dessas abelhas não está no mel, mas na ponte que criam entre as plantas, permitindo que a vida vegetal se reproduza e perpetue a própria existência da selva. As vespas completam esse círculo de serviços. Adultas, elas visitam flores e ajudam na polinização. Suas larvas, porém, alimentam-se de parasitas e insetos nocivos, funcionando como médicos que eliminam doenças invisíveis. Essa dupla função de predadora e sanitária garante que as populações de insetos não fujam do controle natural, preservando a saúde geral do ecossistema. Os besouros formam outra legião incansável. Os escaravelhos que reciclam fezes de animais retiram o lixo da camada de folhas, devolvendo nutrientes ao solo. Já os longicórnios e os ucarás escavam galerias nos troncos, abrindo caminhos para fungos, bactérias e micro-organismos, que, por sua vez, facilitam a penetração da água até as raízes profundas.
Essa rede de túneis acelera o ciclo da água, permitindo que a floresta mantenha sua umidade mesmo nos períodos mais secos. Nos bordos dos rios, as rãs e sapos emergem como sentinelas silenciosas. Eles são os primeiros a desaparecer quando a água se contamina, motivo pelo qual cientistas os chamam de barômetros da ecossistema. As rãs venenosas, com pele tão colorida quanto um aviso, produzem toxinas poderosas que já são exploradas na medicina e na neurociência. Mas sua maior contribuição vai além do veneno. Ao devorar milhares de insetos, mantém a população desses artrópodes sob controle, evitando explosões que poderiam desequilibrar toda a cadeia alimentar. As chamadas rãs de vidro revelam, através de peles translúcidas, corações que batem como minúsculas lâmpadas. Elas depositam ovos sobre as margens dos afluentes, e quando a chuva cai, as larvas são arrastadas pelas correntezas, iniciando um ciclo que renova a vida aquática a cada tempestade. Cada sapo, portanto, funciona como um indicador de que a floresta ainda pulsa. Nas águas mais profundas, a anaconda, a maior serpente do planeta, desliza silenciosa, podendo atingir 10 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Ao contrário do que a imaginação popular sugere, ela não caça por prazer. Espera pacientemente, regulando a quantidade de capivaras, jacarés e aves que habitam as margens. Sem a presença desse predador paciente, a balança entre os habitantes aquáticos e terrestres se quebraria, permitindo que certas espécies se multiplicassem descontroladamente. Junto às anacondas, os jacarés noturnos patrulham os rios, removendo peixes doentes e fracos, e assim mantendo as populações de peixes saudáveis. As tartarugas amazônicas, sobreviventes de eras que antecederam os dinossauros, escavam ninhos nas margens e, ao revolver a areia, facilitam a circulação de umidade que favorece a germinação de plantas ribeirinhas. Mesmo sem intenção, esses répteis semeiam a floresta ao mover a terra ao seu redor. Pequenos répteis como iguanas, basiliscos e as chamadas anoles habitam os galhos, alimentando-se de insetos e, ao fazê-lo, também ajudam a controlar a densidade desses artrópodes. Cada salto, cada presa capturada, reforça a rede complexa que sustenta a vida na selva. A teia alimentar se completa com aranhas que caçam pássaros pequenos, escorpiões, centípedas e mantas, todos predadores que mantêm sob controle as populações de menores insetos. As mantas, rápidas como um raio, eliminam rapidamente suas presas, enquanto os camarões, pseudo-camaleões, se camuflam para se aproximar furtivamente. Cada criatura, por menor que seja, exerce um papel essencial, garantindo que nenhum segmento da cadeia alimentar se torne excessivo. Assim, cada centímetro da floresta amazônica vibra com vida. O que o olhar humano vê como musgo ou lama esconde uma maquinaria invisível de decompositores, micro-organismos e pequenos animais que transformam folhas caídas em solo fértil, preparando o terreno para a próxima geração de árvores gigantes. Esse processo não é apenas local, influencia a quantidade de dióxido de carbono que a floresta retém, a produtividade das culturas das comunidades indígenas e a abundância de peixes nos rios que abastecem cidades costeiras. Quando esse trabalho silencioso desaparece, o efeito se propaga, resultando em menos frutos, menos caça, maior incidência de doenças transmitidas por insetos oportunistas e climas mais instáveis, que podem provocar secas severas em regiões distantes. Portanto, proteger esses pequenos soldados da natureza não significa apenas salvar formigas e sapos, mas garantir a continuidade de um sistema que sustenta bilhões de vidas humanas, regula o clima global e mantém o delicado equilíbrio que permite à Amazónia permanecer o maior pulmão verde da Terra. Cada árvore que se ergue, cada rio que corre cristalino, cada comunidade que vive em harmonia com a selva, depende, em última análise, da labuta silenciosa desses insetos e animais diminutos. Quando eles desaparecem, a floresta respira com dificuldade. E nós sentiremos o eco desse silêncio em nossas próprias casas. Se essa rede oculta de vida despertou sua curiosidade, deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar mais histórias que revelam como a natureza mantém o delicado equilíbrio que nos sustenta.